Boa noite a todos os irmãos, amigos, a você que está aí nos acompanhando através das mídias sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Convido você a tomar o seu lugar, sentar aí na sua cadeira, na sua casa, aonde você estiver nos assistindo. Pegue a sua Bíblia, abra ela no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Nós vamos começar o nosso culto ao Senhor nesse dia de domingo, lendo 3 versículos que se encontra em Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17. Abacuque 3, 17. Diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Amém. Bem, o profeta Abacuque, quando ele escreve o seu livro, ele está chamando a sua nação para a mesma fé, para que eles tivessem a mesma fé que ele, Abacuque, tinha nos momentos de desgraça, nos momentos de dificuldade em que ele se encontrava, né? O livro, ele hoje para nós, ele continua sendo uma mensagem de esperança e de consolo. Abacuque, ele mostrou que ele tinha fé em Deus, mesmo quando as coisas não estavam no controle dele, mesmo quando as coisas não iam do jeito que ele queria, mesmo quando ele estava em necessidade, passando por problemas, passando por dificuldades. A fé e a alegria de Abacuque estavam no Senhor. Ele diz que em todo o tempo ele se alegrava no Senhor, ele exaltava o Deus da sua salvação. E nós? E quanto a nós? O que nós fazemos quando a figueira não floresce? Quando não há o fruto na videira? Quando o produto da oliveira mente? Quando os campos não produzem? Quando o curral está vazio? E quando o aprisco está deserto? Nossa alegria está no Senhor, nós continuamos exaltando o Deus da nossa salvação, nós esperamos o consolo, nós temos a nossa esperança naquele que vive e reina e está no controle de todas as coisas. Eu queria que você pensasse nisso durante um momento. Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia em que o futuro ele é muito incerto. Eu acho que de todos os anos que já se passaram, de todas as dificuldades em que o mundo já esteve, em questão de guerras, de tudo, eu vejo que esse momento de pandemia é um momento muito incerto em relação ao futuro. Nós não sabemos quando isso vai acabar e se vai acabar, nós não sabemos quantas perdas haverão ainda, nós não sabemos por quanto tempo isso tudo ainda vai continuar, nós não sabemos como será depois da pandemia, nós não sabemos o que acontecerá nos anos que estão por vir, se esse vírus voltaria de novo como vírus como a febre amarela, que de vez em quando voltam, né? Então, há essa incerteza do futuro. E eu queria que a gente refletisse um pouco nisso hoje e nos perguntasse a todo momento, em todos os dias, aonde está a nossa esperança? Se nós confiamos e nos alegramos no Deus da nossa salvação.
Quero convidar você a orar nesse momento. Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque ela é viva e ela é eficaz. Obrigado porque ela é útil para as nossas vidas, Deus. E ela nos diz que o Senhor é o nosso consolo, que o Senhor é a nossa esperança, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é um Deus que não desampara os seus, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos protege, que o Senhor, Deus, é quem olha por nós todas as noites, todos os dias, em todo momento, meu Pai. Eu te peço, Deus, que a cada dia a gente possa, Deus, te engrandecer e te louvar e te glorificar pelo teu cuidado nas nossas vidas. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos livrado do mal. Quanto àqueles, Deus, que perderam seus entes queridos nesses últimos tempos, eu te peço que o Senhor venha estar consolando, porque a tua palavra diz que o Senhor é o nosso consolo em meio à tribulação, o Senhor é o nosso consolo, Deus, em meio às adversidades, em meio às perdas, e o Senhor pode sim suprir todo o vazio do nosso ser. Então eu te peço que o Senhor possa estar consolando e suprindo cada necessidade de cada pessoa que está doente e daquelas que perderam seus entes queridos, meu Deus. Eu te peço que a cada dia o Senhor nos ensine a alegrarmos no Senhor, que a gente se alegre, que a gente exulte o Deus da nossa salvação, meu Pai. É o que eu te peço essa noite, que o Senhor nos guie nesse momento de louvor, que o Senhor abra os nossos corações, meu Pai, para ouvir da tua palavra e que ao final, ao término desse momento, Deus, que a gente não venha ficar como nós estávamos antes, mas que a tua palavra venha trazer transformação para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique agora com o Ministério de Louvor da Igreja Cristã Evangélica em Floriano. Salmo 139, os últimos versículos 23 e 24 diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Vamos cantar alguns louvores que exaltam a glória de Deus e que nos mostram quem Ele é. A Ele, todo tom de Banda Resgate. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe quem eu sou, conhece os meus intentos e tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que sou. Nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. E a Ele todo tom de todos nós, e a Ele em todo tom e toda voz cantem glória. E a Ele todo som de todos nós, e a Ele em todo tom e toda voz cantem glória.
juntos. E a Ele todo som de todos nós, e a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. E a Ele em todo som de todos nós, e a Ele em todo tom e toda voz, cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. A Ele que é digno, que sonda os nossos corações, a Ele seja a dedicação, a honra, o louvor da vida de todos nós. Ele cantar uma música que fala sobre comunhão, sobre o nosso dever, né? Nosso doar, compartilhar amor com as outras pessoas. Uma música muito bonita, se chama Dom de Amar. Quero chamar, quero amar sem distinção, sem preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão, e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar e compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você na angústia, verdadeiramente ser o seu irmão e viver o amor que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me una a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, está pronta a ajudar, obedecendo a Deus, que nos deu o dom de amor. Quero andar lado a lado com você na angústia, verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me una a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, está pronta a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor, que nos deu o dom de amar, que nos ensinou amor. Num tempo de crise, de que você tem que ficar trancado em casa, compartilhe amor com as pessoas, né? Com seus familiares. Sei que é difícil, às vezes a gente tem, né? Conflito ou outro, uma briguinha ou outra, ainda mais que a gente passa mais tempo junto. Mas não é tempo de guerra, não é tempo de conflito. É tempo de paz, de amor, da gente compartilhar, da gente ajudar, da gente se doar em prol do outro, inclusive a sua família que está mais próximo de você. Nós iremos cantar um hino do cantor cristão. O hino é o número 381. Se você tem cantor cristão, vá lá, pega o seu cantor, e esse hino fala sobre o amor fraternal. Jesus, pastor amado,
contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícia que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatado por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor. Olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus suave e meigo, ensina-nos a amar, e como tu sejamos também no perdoar. Ó, quanto carecemos do auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pedistes em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a te conhecerá. E somente Ele seja glorificado pelo amor que vivemos e compartilhemos com todas as pessoas. Assim seja. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor sejam com todos. Amém? Para quem não me conhece, eu sou o Davi, né? Sou missionário da Igreja Cristã Evangélica de Barão de Grajaú. E hoje, nesse culto, nesse momento de reflexão, de louvor e de adoração a Deus, eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre o que nos motiva, sobre o que nos dá esperança, sobre qual é o nosso alvo final. Nos últimos dias, eu tenho percebido, né, que algumas palavras parecem que são proibidas, né, devido à quarentena, devido à pandemia. Né, parece que é proibido falar sobre medo, sobre choro, sobre sofrimento, morte, luto. Parece que há uma certa superstição, né, como se a gente falar sobre isso, isso vai nos atingir, isso vai nos alcançar. Mas a verdade, meus irmãos, é que nós falando ou não sobre essas coisas, elas são coisas que acontecem na nossa vida, que nos atinge, que atinge os nossos familiares, que atinge os nossos amigos, e elas não vão sumir, né? Elas não vão deixar de existir. Não agora. E é sobre isso que eu vou falar. Porque para nós crentes, nós podemos e devemos falar sobre essas coisas, debater sobre essas coisas, porque elas nos lembram o porquê nós cremos em Jesus. Elas nos lembram por que é que nós seguimos com Jesus, porque nós caminhamos com Jesus. E para aqueles que ainda não caminham com Jesus e estão ouvindo essa mensagem, hoje você vai entender por que é que o crente caminha com Jesus. Por que é que o crente crê em Jesus, porque é que o crente tem esperança em Jesus, porque é que
Ele é o nosso alvo. O que é que a gente espera? O que é que a gente anseia? Qual é a nossa esperança final? E eu queria pedir para você abrir sua Bíblia, né, no livro de Apocalipse, capítulo 21, que hoje nós vamos ler essa passagem. É Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos estar estudando esse texto, né, de Apocalipse, capítulo 21. Leiamos Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 1. Diz assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Esse texto, ele fala de algo que virá, né? De algo que ainda vai acontecer. E é um texto que eu particularmente gosto muito. Eu acho esse texto belíssimo, esperançoso e verdadeiro. Ou seja, a essência do Evangelho. E ele começa com a promessa de um novo céu e de uma nova terra, algo totalmente novo, algo com um novo propósito. E ele diz que vai vir esse novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, já não existem. E o mar também não existe mais. E aí você pode me perguntar: não haverá mar? Como assim? Eu acho o mar lindo, eu acho o mar maravilhoso. Mas se a gente olhar no contexto do Apocalipse, né, o mar, ele representa o lugar onde se ergueu a besta, onde se ergueu a blasfêmia, a sedução, a perseguição, o assassinato. Então, o mar é a fonte do mal. Então, não haverá mais essa fonte do mal. Não que não haverá o mar propriamente dito, como a gente conhece hoje, ou fontes com água, porque o texto mesmo relata fontes com água. Mas é porque não haverá mais a fonte do mal. Para o próprio João, né, e no próprio contexto cultural, né, o mar tinha um significado muito forte, né, ele representava a tempestade, ele representava feras, ele representava ali um ambiente onde amigos, onde familiares podiam ter sido perdidos, já que João era pescador, né? Mas aqui o apóstolo ele quer nos ensinar que agora nós teremos o novo céu e a nova terra totalmente novo, e que não há lugares que nós precisamos ter medo, não haverá mais lugares que serão fontes de maldade, que serão fontes de blasfêmia. É isso que o apóstolo está nos ensinando. É isso que o apóstolo quer transmitir. E aí ele, logo após falar desse novo céu e da nova terra, ele fala da nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu noivo. Primeiro, a gente precisa pensar nessa questão da cidade, né? Uma nova cidade. Desce uma cidade santa, né? Mas por que uma cidade? Porque
a cidade, ela representa a organização. A cidade representa um lugar de ordem social, de estabilidade, né? E a nova cidade, a Nova Jerusalém, vai ser uma cidade perfeita, vai ser uma cidade totalmente planejada. Não vai ter os problemas que nós enfrentamos em nossas cidades. É uma cidade que representa um lugar onde o povo de Deus vai estar, onde o povo de Deus vai habitar junto com seu Deus. E quando ele diz que essa cidade desce é como uma noiva vestida com seu noivo, eu lembro do dia que eu casei. O dia do casamento, normalmente, é o dia em que a noiva ela faz investimentos que normalmente ela não faz, né? Ela contrata a melhor cabeleireira, ela contrata a melhor manicure, pedicure, a melhor maquiadora, busca o vestido mais bonito possível de acordo com as suas posses. É o dia que ela faz extravagâncias que normalmente no dia a dia ela não faz. Ela faz investimentos que normalmente ela não faz, mas ela se prepara para o marido. Ela se prepara para aquele momento do casamento. E para mim, no dia que eu casei, minha esposa estava muito linda e é um dia inesquecível. Eu não consigo esquecer de quando ela veio entrando e naquele momento eu sabia que ela se tornaria a minha esposa, a minha mulher, né? Então, essa cidade é uma cidade preparada para aqueles que estão inscritos no livro da vida. Se a gente for ler no capítulo 20, vai falar isso. É uma cidade preparada para esses que estão no livro da vida, que são os escolhidos de Deus. Meus irmãos, se o mundo que Deus criou já possui tantas belezas, praias belíssimas, cachoeiras, natureza, florestas lindíssimas, infinitas paisagens naturais belas, esse mundo que é corrompido, que é caído, que sofre por causa da queda do homem. Imagina uma cidade criada por Deus, que é uma cidade que não vai ter corrupção, não vai ter mentira, não vai ter traição, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, vai ser uma habitação eterna para o povo de Deus. Não é algo temporal, é algo eterno. Será algo magnífico. Eu não consigo nem imaginar. Deve ser algo que a gente não vai ter palavras para descrever, né? E o Senhor planeja essa cidade, né? Jesus mesmo é bem claro quando ele diz, né, que foi preparar lugar para nós. Ou seja, lugar nesta cidade ele foi preparar. E o texto continua que vem uma forte voz vinda do trono e ela diz: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Tabernáculo de Deus. Quando a gente lembra, né, dessa palavra, a gente vai normalmente lembrar do Antigo Testamento, do tabernáculo, né? O tabernáculo era o lugar onde Deus se manifestava, onde Deus estava presente na terra. Representava a habitação de Deus. Mas diferente daquele tabernáculo, onde havia uma separação, onde os homens não podiam ter acesso ao Santo dos Santos porque morreriam, na Nova Jerusalém, o Senhor nos diz que Ele habitará com nós. E nós seremos o povo dEle. E o próprio Deus vai estar conosco. Nós vamos morar com o próprio Deus. Meus irmãos, essa ideia de morar com o próprio Deus, de uma esperança de estar, de habitar com Deus, é única daqueles que seguem Jesus. As outras religiões vão pregar que você, se for uma boa pessoa, você vai virar um ser elevado, ou vai virar um bicho, ou vai virar
alguma coisa, ou vai reencarnar, vai vir em outra pessoa, numa condição financeira, numa condição social melhor. Mas nós cristãos não, nós cristãos pregamos e cremos absolutamente que nós vamos morar com o nosso Deus. Que nós vamos habitar eternamente, e não é de maneira passageira. Nós vamos habitar eternamente com o nosso Deus. E o melhor dessa nova habitação, meus irmãos, é o que o Senhor nos garante através das Escrituras. É o que o Senhor promete para a gente. O versículo 4 diz que Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós já choramos. Em algum momento da nossa vida, nós acabamos sendo dominados, né? Fomos dominados pelo choro. A gente chorou, pode ter sido pela perca de alguém querido, pode ter sido por uma frustração de algo, por uma decepção, mas eu acredito que todos nós já choramos em algum momento da nossa vida. E o Senhor nos garante que Ele vai enxugar toda a lágrima. Quando nós estivermos com o Senhor na santa cidade, na sua presença, nós não teremos motivos mais para chorar. Sabe por quê? Porque não haverá mais morte. Recentemente, essa semana, eu perdi um amigo muito querido. E eu fiquei muito triste. Eu acho que todo mundo, quando perde alguém que ama, que ele morre, você fica triste. Mas enquanto eu estava triste, eu estava pensando sobre a perca desse amigo, e a tristeza tomou meu coração, porque eu disse, poxa, Senhor, eu queria tanto revê-lo, eu queria que ele tivesse a oportunidade de conhecer o Jonatas, meu filho, que ele não chegou a conhecer o meu outro filhinho, filhinha, não sei ainda, que está na barriga de Andressa. Eu queria tanto que ele conhecesse. Enquanto eu lamentava isso, o Senhor falou comigo, você vai reencontrá-lo. Você vai reencontrá-lo. Então, entre nós cristãos, nós aqueles que confessamos e seguimos Jesus de todo o coração, não existe adeus. Existe até logo. Porque nós estaremos juntos durante toda a eternidade. O texto também diz que não vai ter mais tristeza, não vai ter dor. Nós vivemos momentos tristes por causa dessa pandemia, tristes porque a gente conhece uma pessoa ou outra que está doente, já conhece alguém que veio a falecer, que perdeu sua vida por causa dessa doença, conhece uma ou mais de uma pessoa que perdeu seu emprego. É um período triste, é um período doloroso para a gente. Mas o Senhor nos garante que todas essas coisas passarão para sempre. Ele diz, todas essas coisas passarão para sempre. Então, eu não sei qual é a dor que você vive hoje. Eu não sei o que é que lhe faz chorar. Ou se algo lhe faz chorar, porque às vezes também. Mas se tem algo que dói, que lhe faz chorar, saiba que em Jesus você tem a convicção que essa dor vai passar. Mesmo que ela demore, mas ela vai passar. E vai passar totalmente. E vai passar integralmente. Toda lágrima vai ser enxugada. No versículo 5, o Senhor, aquele que está sentado no trono, nos diz, olha, vejam, faço novo todas as coisas. Em seguida ele diz, olha, escreva isso porque isso é digno de confiança, isso é verdadeiro. Nós já vimos aqui que a dor, o sofrimento, todas as coisas, todos os males que nos afetam vão passar. O Senhor nos esclarece. E ele diz, escreva, João, escreva isso. Porque isso é digno de confiança e é verdadeiro.
O Senhor fala a João para ele relatar isso minuciosamente, detalhe por detalhe, tintim por tintim, porque é verdade. E, meu irmão, diferente de outras promessas que você pode ter ouvido, promessas de um familiar seu, promessas do seu esposo, da sua esposa, promessa de um político, que podem vir a não se cumprir, podem se tornar realidade como não. A promessa de Deus, essa se cumpre. Essa é verdadeira. Essa não é vã. E nós precisamos ter essa convicção. E ele continua, né? O Senhor, assentado no trono, ele diz, está terminado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes de água viva. Quem vocês lembram que disse e que falou de fonte de água viva? O nosso Senhor Jesus. Aqui, o Senhor Jesus está nos dizendo, né, nós podemos lembrar do que ele disse, que quando ele diz à mulher samaritana, olha, se você conhecesse o dom de Deus, você pediria água viva e eu lhe daria. Se você conhecesse quem é que está aqui pedindo água para você, e eu lhe daria água viva. E o Senhor reafirma aqui, no livro de Apocalipse, quem tiver sede, eu darei de beber água gratuitamente das fontes de água da vida. A salvação, meus irmãos, não é por obras, como algumas religiões pregam. Você faz uma coisa boa e você recebe um prêmio de Deus. Não. A salvação não é porque nós somos mais inteligentes, mais bonitos, mais espertos que os outros. Ou nem porque nós somos piores que os outros. A salvação é dada por Jesus Cristo, porque Ele quer e para quem Ele quer. Jesus, ele não é um remendo na história, ele não é uma parte do plano, ele não é assim, Deus criou o mundo, Deus criou Adão e Eva pecaram, e aí Deus pensou, ai meu Deus, eu tenho que bolar um plano agora para resgatar a humanidade. Não. Antes da fundação do mundo, antes da criação do universo, Jesus já era o plano. Jesus já era o plano para a salvação da humanidade. Ele está do começo ao fim da história. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Ele está do começo ao fim. Ele não é um remendo. Ele é a razão de tudo. Ele é aquele que nos salva do pecado e aquele que nos dá uma nova vida. E ele continua dizendo que o vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Meus irmãos, que privilégio podermos ser chamados de filhos de Deus de maneira gratuita, porque é Ele que nos dá de beber da fonte de água da vida. Sem exigir algo em troca de nós, mas só por sua bondade e por seu amor. Mas também o texto é um pouco duro. As escrituras, elas nos falam da realidade, das coisas como elas são. Elas não tentam amenizar, elas não tentam nos ludibriar. Elas nos mostram a verdade. E a verdade tem coisas que nos enchem de esperança, que nos enchem de alegria, mas tem coisas também que nos geram temor. O versículo 8 diz assim, mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam a feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. E essa morte, meus irmãos, é muito, mas muito pior do que a primeira.
porque é uma morte eterna. Você está condenado a uma eternidade de sofrimento, sem a mínima possibilidade de ter comunhão novamente com Deus. E essa é a maior condenação que o homem pode receber. Não ter a possibilidade de ter comunhão com Deus, de estar na presença de Deus. E, apesar de muito pouco ser falado, o inferno é real. O inferno é uma realidade. O sofrimento eterno existe. E quem é que o Senhor diz que quem é os que estão destinados a isso? Ele cita os corruptos. E em nosso país, meus irmãos, a situação complica, né? É complicado. Nós somos um país tomado pela corrupção. Ele diz que os corruptos estão condenados à segunda morte. Os sexualmente impuros, né? Quem são esses? São os fornicadores, os adúlteros, os homossexuais, os escravos da pornografia e da prostituição. São aqueles que são escravos do sexo. Aqueles que estão presos, que não conseguem se libertar e estão dominados. Esses também, infelizmente, estão condenados. Ele cita os feiticeiros, os idólatras, porque abandonaram o verdadeiro Deus, preferiram adorar deuses falsos, outros deuses. Mas eu queria fazer aqui 3 destaques, porque esses que a gente citou, normalmente nós já entendemos como pecadores, normalmente nós já entendemos como condenados. Mas tem outros que ele cita, outros 3, que habitualmente a gente pensa que não tem nada demais. E o primeiro que ele cita, né, são os covardes. Então, meus irmãos, covardes não são aqueles que têm vergonha de falar, que são tímidos, mas são aqueles que se omitem, que veem a injustiça, que veem um pecado, que veem a blasfêmia contra Deus e se calam. A omissão é um pecado grave perante o Senhor. A omissão é um pecado grave perante o Senhor. Normalmente, quando a gente é criança, a gente é ensinado que pecado é aquilo que a gente pensa, aquilo que é os nossos olhos, né, a cobiça, aquilo que a gente vê e aquilo que a gente faz. Mas aquilo que a gente deixa de fazer também é pecado. Quando nos omitimos, também estamos pecando. Outro destaque que eu daria aqui, e que muitas vezes a gente não comenta, são os incrédulos. Né? E você pode dizer, olha, Davi, eu luto pela justiça, eu não sou omisso, eu não sou covarde. Eu luto pela justiça, eu não me omito. Eu não traio meu parceiro, meu esposo, a minha esposa. Eu não roubo, eu não sou corrupto, eu não idolatro, eu não faço feitiçaria. Então, por qual motivo é que eu não vou estar na Nova Jerusalém? Por qual motivo é que eu não estarei na eternidade com Deus? Se você não crê em Jesus e não confessar isso publicamente, se você não crê em seu coração, como Romanos diz, e não confessar publicamente para as pessoas que você é servo de Jesus, você age como um incrédulo. E a Bíblia diz que os incrédulos não herdarão a Nova Jerusalém. Então, se você não recebe o Senhor no seu coração e nem confessa, você é um incrédulo. E, infelizmente, o seu destino vai ser o mesmo daqueles que nós já falamos aqui. E o terceiro e último que eu queria destacar é o mentiroso. Por que eu quero destacar o mentiroso? Eu acredito que todos nós, alguma vez na vida, já mentimos. Às vezes nem com má intenção, às vezes a gente mentiu com uma boa intenção, né? A pessoa perguntou se algo estava bom e você disse, está gostoso. Né? Fez um bolo, uma torta, uma coisa, não, está ótimo. E você, porque você não queria constranger a pessoa, então você... Davi, mas foi com uma boa intenção, mas continua sendo mentira. Continua sendo pecado. E por que é que eu coloquei por último mentiroso? Porque todos nós já mentimos.
E aquele que mente uma vez é mentiroso. Sabe por quê? Porque se a pessoa é presa e condenada por roubo uma vez, ele é um ladrão. Ele está sendo condenado como ladrão. Aquele que mata, ele mata uma vez, ele é um homicida. Ah, mas o fulano matou 500 pessoas. Mas aquele que matou um também é um assassino, do mesmo jeito. Ah, mas o fulano mente o tempo todo. Mas você também já mentiu, então você é um mentiroso do mesmo jeito. E é por esse motivo que eu deixei o mentiroso por último. Porque eu acredito que todos nós já mentimos. E se a gente for pensar de maneira lógica e racional, assim todos nós estaremos condenados ao lago de fogo. Certo? Certo, todos nós estaríamos. Mas há um caminho. Um caminho. Aquele que é o plano. O princípio e o fim. Aquele que vai enxugar toda lágrima. Jesus Cristo. E se hoje você, mesmo que você já vá para a igreja, mesmo que você participe dos cultos, mas se você nunca fez uma decisão por Jesus, nunca confessou em seu coração, nunca confessou publicamente, nunca acreditou genuinamente em seu coração, e hoje você enxergou que se você não fizer isso, você não vai ter essa esperança eterna, você vai estar condenado ao lago de fogo. E você não quer essa condenação, você quer uma esperança que vai enxugar todas as suas lágrimas. Essa é a oportunidade que você tem. Se você deseja fazer isso, vai estar aparecendo aqui em algum lugar o nosso telefone, meu e do pastor Walter. Você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp e a gente vai estar ligando para você e orando com você para você fazer essa decisão. Porque aí sim, você vai ter uma nova esperança. Aí sim, você não precisará ser dominado pelo medo. E aí sim, você poderá ter convicção que você estará na eternidade, bebendo da fonte da água da vida gratuitamente, sabendo que não há mais condenação, como 2 Coríntios diz. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se você quer fazer essa decisão por Jesus hoje, manda uma mensagem para a gente. E a gente vai estar orando com você. E a gente vai estar orando por você. E ajudando você na sua caminhada, porque a caminhada cristã não é só uma decisão, é uma caminhada. Para que você, junto com milhares, milhões de irmãos ao redor do mundo, possamos todos juntos estar no novo céu e na nova terra, sendo filhos de Deus e na presença dele, para todos sempre. Amém? E para encerrar, vamos orar, agradecemos a todos e desejamos que, como igreja, nós mantenhamos viva a esperança em Jesus. Todos os dias, não só hoje, não só durante a pandemia, mas todos os dias até a consumação, até a vinda de Jesus Cristo. Oremos. Senhor, meu Deus, obrigado pela vida da nossa igreja, Deus. Obrigado pela vida daqueles que têm se dedicado a uma vida de compromisso a Ti. Senhor, que nós possamos permanecer firmes e chegarmos ao final da caminhada. Sermos os vitoriosos que o Senhor fala. Não por nosso mérito, mas por Tua bondade, por Tua misericórdia. Para que juntos nós possamos louvar eternamente o Teu santo nome. E, Senhor, eu te peço por aqueles que hoje ou outro dia, depois assistindo esse vídeo, decidiram tomar uma decisão, decidiram te confessar, decidiram te receber em teu coração. Que o Senhor, Deus, trabalhe no coração deles, que essa conversão seja verdadeira e genuína, não seja só uma decisão de emoção, mas seja uma decisão sincera
vinda do teu próprio Espírito no coração deles. Que o Senhor trabalhe esse processo de conversão e que nós possamos ver os frutos para a honra e glória do teu nome. É por isso que nós te louvamos e é por isso que nós te esperamos ansiosamente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.